Chama Marilu Cabanhas. Bom dia, Marilu. Glauco, bom dia. Quem está acompanhando aqui o Jornal Brasil Atual, pela Rádio Brasil Atual e pela TVT. Bom, vamos falar agora com o nosso querido Flávio Aguiar, ele que é jornalista, escritor, professor aposentado da USP e analista internacional. Seja bem-vindo, Flávio. Bom dia. Bom dia para vocês aí, boa tarde já para mim aqui em Berlim. Tarde, é Guten Tag já aí, não é Guten Morgen? Aqui já é Guten Tag, aqui são meio-dia e meio, Tá certo. exatamente, né? Estou 5 horas na frente de vocês. Tá certo, Flávio, muito bom. Bom, vamos lá então. Como é que estão as negociações aí, Flávio, para a formação do governo depois aí das recentes eleições legislativas na Alemanha? A chanceler Angela Merkel fez um apelo aos partidos políticos neste domingo, né, para que superem as diferenças. Como é que é o futuro? Como será aí o futuro da Alemanha e da Europa sem a Merkel, Flávio? Pois olha, em primeiro lugar, as negociações aqui são bastante complicadas, porque, primeiro, é a primeira vez na história recente da República Federal Alemã, depois da Segunda Guerra, que um novo governo, para ter maioria no parlamento, deverá ser composto por 3 partidos, e não apenas por 2, como era a tradição. Isso complica um pouco as coisas, até porque esses 3 partidos deverão incluir necessariamente o partido, para ter maioria, o Partido Verde e o Freie Demokratenpartei, o Partido dos Democratas Livres, que é um partido liberal, considerado de centro-direita, não de extrema-direita, mas de direita, conservador do ponto de vista econômico, o que conflita com vários interesses dos próprios verdes também, e também mesmo de parte do programa do SPD, o Partido Social Democrata, que venceu as eleições. Né, venceu. Foi o partido mais votado, né, com 25, alguma coisa por cento dos votos, com uma diferença muito pequena em relação aos partidos siameses União Democrata Cristã e União Social Cristã da Baviera, né, a União Democrata Cristã da chanceler Angela Merkel. Inclusive, já houve até manifestações de parte, até do Partido Verde, dizendo que eles poderiam pensar em compor com a União Democrata Cristã, o que seria, digamos, traria uma grande frustração, seria quase uma traição diante do resultado que apresentou uma queda vertiginosa dos partidos das uniões cristãs e uma ascensão também, até certo ponto, surpreendente, do Partido Social Democrata, embora as últimas pesquisas já apontassem esta ascensão. De modo que está tudo assim, ainda em compasso de espera. O mais provável é que haja, de fato, uma composição entre o Partido Social Democrata e os Verdes e o FDP. Né? Os Verdes e o FDP têm alguma convergência, por exemplo, na questão de direitos humanos, isso fique claro, né? Agora, não tem tanta convergência na questão do meio ambiente, porque o FDP é considerado um partido, como diz aqui, business friendly, né, quer dizer, amigo do mercado, digamos, né? Embora um dos itens que se colocou nessa eleição, devido até ao desastre que houve aqui na Alemanha, algum tempo atrás, no oeste do país, as inundações que deixou mais de uma centena de mortos e milhares de desabrigados e casas desfeitas, tudo, né? O meio ambiente se tornou um tema central nesta eleição que houve, né? Outra coisa, como você apontou, é que a Alemanha e a Europa estão se preparando para viver sem Angela Merkel. Angela Merkel se tornou uma espécie de fiel da balança, não só na Alemanha, mas da União Europeia. Com o seu jeito, assim, de buscar consenso sempre, embora declaradamente uma política conservadora, de direita, né, mas que enfrentou crises na Alemanha e na União Europeia de monta e enfrentou de uma maneira, digamos assim, serena. Né? A única crise que ela não enfrentou serenamente, mas o governo alemão não enfrentou de maneira serena, foi a questão da dívida grega, onde foi cometido realmente uma atrocidade com o governo grego, que era um governo de esquerda,
na ocasião, e por isso foi literalmente triturado, né? Não só pela Alemanha, mas também pelas autoridades centrais da União Europeia, todas elas revestidas de crenças neoliberais. A chanceler Angela Merkel, sem dúvida, ficou 16 anos no poder, marcou a Europa, a Alemanha, e agora a sua retirada provoca esse ponto de interrogação. As mídias aqui têm apontado 3 líderes com capacidade ou que possivelmente poderiam substituir Angela Merkel nesse papel. Primeiro, caso Olaf Scholz tenha sucesso aqui na Alemanha, em formar o governo, ele, naturalmente, pela posição da Alemanha, que é uma economia mais forte da Europa inteira, né, de tornar-se um sucessor, uma liderança sucessora de Angela Merkel. Um outro líder que aparece com essa possibilidade é Emmanuel Macron. Não tão forte, talvez, quanto Scholz, se ele conseguir formar o governo. E lembrando também que Macron tem uma eleição no começo do ano que vem. Se eu não me engano, é em abril a eleição. E a coisa está apertada na França, com uma disputa muito cerrada com a extrema-direita, que está se fortalecendo na França. Outra liderança que pode suceder Angela Merkel é o chefe de governo da Itália, Mario Draghi, que é considerado um tecnocrata. Ele foi do Banco Central Europeu, né? E ele já várias vezes ele foi chamado, porque o governo italiano é uma crise atrás da outra, digamos assim, né? É um governo muito instável. E já Mário Draghi foi chamado algumas vezes para formar uma espécie de ministério tampão, quer dizer, ocupar o cargo de primeiro-ministro, com a fama dele ser tecnocrata, neutro, entre aspas, politicamente, né? E parece, pelo que se pode ver, que ele se desempenhou razoavelmente bem nessa função. Ele é uma figura de prestígio na conturbada política italiana, né? De modo que essas três lideranças formarão possivelmente, ou dela sairá, a sucessão de Angela Merkel. Lembrando que a União Europeia passa por momentos muito difíceis aqui. Existe uma contestação muito forte por parte dos partidos de extrema-direita, aproveitando a oportunidade das reações fortes contra as medidas sanitárias impostas ou exigidas pela pandemia. É o caso da França, por exemplo, onde tem havido manifestações muito grandes contra as medidas sanitárias defendidas pelo governo de Emmanuel Macron. Essa resistência é menor na Itália, é menor aqui na Alemanha também, mas na Alemanha ela também é forte. Houve manifestações muito grandes, aqui em Berlim, inclusive, né, contra as medidas sanitárias em nome da proteção das liberdades individuais, em nome de evitar que o governo controle a vida das pessoas e coisas desse tipo. Tá bom? Mas aguarda-se, agora está tudo em suspenso, assim, vamos ver, né, o que vai acontecer com essa sucessão da Angela Merkel. Perfeito. Bom, agora a gente vai abordar um outro tema aqui, Flávio, em relação a um escândalo, né, que apareceu nesse final de semana, uma reportagem no sábado na revista Piauí, o Pandora Papers, né, reportagem de Alain de Abreu e Ana Clara Costa. Paulo Guedes tem offshore milionária em paraíso fiscal. Vou ler aqui um trechinho dessa reportagem. Documentos inéditos comprovam o investimento, mas o ministro não é o único caso no governo. O presidente do Banco Central, né, o Roberto Campos Neto, fez o mesmo. A reportagem faz parte dos Pandora Papers, projeto do Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos, com sede em Washington. O consórcio teve acesso a 11,9 milhões de documentos sobre offshores em paraísos fiscais. A investigação dos Pandora Papers reúne mais de 600 profissionais em 117 países e territórios. Então, além do próprio consórcio internacional, outros 150 veículos participaram do trabalho. Integram o projeto no Brasil a revista Piauí, os sites Poder 360, 360, Metrópolis e Agência Pública. Como é que está a repercussão desse escândalo aí na Europa, hein, Flávio? Olha, é um escândalo de alcance mundial. Quer dizer,
a repercussão aqui na Europa está sendo muito intensa também e vai durar muito tempo, porque você mencionou a pilha de documentos, quer dizer, eu peguei um dado aqui, eu não entendo muito bem dessas terminologias, mas os documentos revelados por esses Pandora Papers, eles acumulam o que se considera como 2,94 terabytes de informações. Pelo que eu pude entender, esses dois... Primeiro, é a maior quantidade de informação das 3 grandes revelações, que foram os Panama Papers, há um tempo atrás, e um outro um pouquinho menor, os Paradise Papers também, igualmente sobre offshore, sobre esses asilos fiscais, digamos assim, que as pessoas escolhem para proteger-se dos impostos, no fundo. No fundo, trata-se de um esquema de, vamos botar os pingos nos is, mesmo muitas vezes sendo legal, trata-se de um esquema de evitar o pagamento de impostos nos seus países de origem, né? O escândalo vai assim, do Brasil a Singapura, certo? Pega Estados Unidos, pega a Europa inteira, Paquistão, Azerbaijão, o Reino Unido, né? Com graus diferentes de envolvimento. Todos os comentários iniciais, porque é a primeira leva de revelações, mencionam que nem todos os envolvidos nesses casos aqui poderão ser considerados como criminosos, né? ou sonegadores de impostos. Mas o envolvimento é muito grande e cria esse mal-estar, né? Porque, devido a informações privilegiadas que esses políticos, essas autoridades do mundo financeiro têm, né? Eles conseguem escapar de coisas que o cidadão comum não consegue escapar, né? De modo que, de todo modo, para dizer o mínimo, isso cria um mal-estar enorme, né? Em todos os países envolvidos. Os envolvidos aqui têm, assim, primeiro-ministro do Paquistão, o rei da Jordânia, familiares de vários políticos, círculos políticos, inclusive envolvendo Vladimir Putin na Rússia, né? O nome dele não apareceu, mas sim de pessoas próximas a ele, né? E nos Estados Unidos, por exemplo, uma das revelações que veio, das que vieram com os Pandora Papers, é que existe também um paraíso fiscal nos Estados Unidos, no estado de Dakota do Sul, né? Quando se fala em paraíso fiscal, se imagina sempre assim, o Caribe, né? Ou então países escondidos lá no fundo da Ásia, alguma coisa assim, mas não. Existem paraísos fiscais, inclusive aqui na Europa. Luxemburgo, por exemplo, é um, né? E também existem, além dos paraísos fiscais, existem os países por onde o dinheiro transita. Quer dizer, ele chega num país, aí ele muda de cor, muda de moeda, muda de nome, muda de dono, muda disso, muda daquilo, e aparece, de repente, ou desaparece num desses paraísos fiscais para evitar a sonegação de impostos. Então, assim, o escândalo é realmente muito grande, né? O que também tem despertado muita atenção é o fato de que a esmagadora maioria dos envolvidos nessas denúncias se recusa a comentar qualquer coisa. Ou então, se comenta, o faz de forma evasiva, assim, não revela muita coisa sobre o que fez e o que não fez. No caso brasileiro, realmente a maior complicação é a do ministro Paulo Guedes, né, que continua com essa empresa offshore chamada Dreadnought International. Olha que nome bonito, né? Eu li que isso, a tradução desse nome em inglês é Encouraçado Internacional, é o nome da empresa dele, que envolve 14 milhões de dólares depositados num banco Credit Suisse em Nova York. Apesar do nome ser suíço, o depósito foi feito na agência de Nova York, né? Que envolve, desculpa, eu falei 14 milhões, não, está errado, são 10 milhões, quase 10 milhões de dólares depositados neste banco. O caso do ministro, do diretor do Banco Central, Roberto Campos Neto, é diferente. Primeiro,
a operadora da offshore do Roberto Campos Neto é outra, ela se situa no Panamá. A do ministro Paulo Guedes fica nas Ilhas Virgens Britânicas, no Caribe. A do Roberto Campos Neto fica no Panamá. E também há a notícia que eu li aqui, que algum tempo atrás o presidente do Banco Central do Brasil, Roberto Campos, ele fechou esta offshore. É uma notícia que eu li passando no meio das revelações. Se ele fechou a offshore, embora ele tenha operado ainda na offshore enquanto era presidente do Banco Central, né, digamos assim, é um ponto a favor dele, né, nessa confusão. Já o caso do ministro Paulo Guedes é mais complicado, porque, pelo que se pode ver, a companhia continua operando e o problema que se coloca aí não é apenas de saber se isso é ilegal ou não. A questão é que pode haver o chamado conflito de interesses, né? Porque ele é ministro da Economia no Brasil, tem informações privilegiadas, certas informações ou certas características agora da crise na economia brasileira favorecem quem tem dinheiro fora. Portanto, ele pode estar querendo navegar com dois pés em duas canoas diferentes, né? E isso certamente fragiliza não só a posição dele, mas fragiliza a posição do governo. Agora, para te dar uma ideia, eu vi aqui alguns dados aqui, são algo como 100, nas denúncias aparecem 100 bilionários do mundo inteiro, aparecem 30 lideranças políticas de primeiro plano, como eu falei, o primeiro-ministro está aqui, presidente lá, rei acolá, não é? E também mais de 300 autoridades do universo financeiro que estão, entre outras pessoas, porque há familiares envolvidos no meio, etc., né? Que estão envolvidos nessa denúncia, o que é considerado o caso mais grave. Isso vai continuar, viu? Porque o que saiu aqui nos jornais desse fim de semana, na segunda-feira, é apenas a ponta do iceberg, né? Essas denúncias envolvem esse consórcio internacional que você, de jornalistas investigativos, reúne gente do Guardian, do Washington Post, da BBC, do Le Monde, né? É tudo um jornal de primeira grandeza, aí os nomes também do Brasil, né? Aqui na Europa existem outros tantos, e foi um trabalho de meses que esses jornalistas fizeram analisando essa quantidade enorme. Para te dar uma ideia, eu imagino que esses 2,94 terabytes, né, se fosse tudo impresso, isso daria alguma coisa do tamanho de um pequeno prédio, no mínimo, né? Isso no mínimo. Tá? Eu tenho dificuldade, é muito zero para a minha cabeça, né? Os zeros são maiores que a minha cabeça aqui, né? Terabytes são 1000 gigabytes, não sei quantos milhões de megabytes, e não sei o que mais em byte, né? Mas é muita informação, muito escândalo. Perfeito. E, Flávio, para a gente terminar aqui, eu vou ler aqui uma notícia também que, enfim, foi encontrada, né? Foi encontrado mais um corpo nesse final de semana em Brumadinho, 2 anos e 8 meses depois do rompimento da barragem da Vale. Começou em Munique, aí na Alemanha, na semana passada, o processo contra a certificadora alemã, Tucid, pelo menos assim que eles estão pronunciando aqui no Brasil, você me corrija, que pouco antes da barragem ser rompida, garantiu que essa barragem era segura. Então, familiares de vítimas, a própria prefeitura de Brumadinho moveram a ação de indenização contra essa empresa alemã. Começou esse julgamento e existe uma grande expectativa, não é isso, em relação à punição ou não dessa empresa, dessa certificadora alemã. É importante, né, se fazer justiça nesse sentido, né, Wagner? Desculpa, claro. Flávio, pensando no Wagner Ribeiro, que com certeza está nos ouvindo. Tudo bem. Né? Olha, a TÜV Süd, que é a empresa alemã, ela é especializada nesse tipo de verificação. Eles têm um dispositivo de fazer avaliações contínuas da segurança dessas barragens e de outros empreendimentos, mas especialmente no caso de barragens também. A empresa tem sede em Munique, embora ela tenha um escritório
aqui em Berlim também. E o processo acontece em Munique, né? A empresa assegurou o bom estado da barragem de Brumadinho um pouco antes do desastre acontecer. Por isso que a história se tornou suspeita e existe também uma suspeita de, no mínimo, uma responsabilidade culposa por parte da empresa, né? Culposa porque poderia tratar de um crime que foi cometido, mas sem a intenção de que ele fosse cometido, né? No caso, mortes de pessoas, destruição de lares, de famílias, etc., né? Se ficar comprovado que houve realmente, além do problema da competência, né, dos exames feitos, se ficar comprovado que houve realmente algum tipo de falcatrua nisso, aí o crime passa a ser doloso, quer dizer, que é mais grave, é um crime com intenção realmente de prejudicar ou de falsificar dados, coisas desse tipo, né? A TIF-SUID opera, né, nesse ramo, né, faz muito tempo, e o que aconteceu agora é que o processo foi aberto mais ou menos uma semana atrás em Munique, e as 3 juízas que estão encarregadas do processo na corte alemã, elas pediram mais tempo para examinar os documentos, né? Foi feita uma audiência, foram feitas audiências iniciais, inclusive o prefeito de Brumadinho veio aqui até a Alemanha, depôs lá no tribunal também, né? E as juízas, são 3, pediram então tempo para examinar os documentos restantes. O que foi, devo dizer, foi bem recebido pela parte querelante do Brasil. Tanto os advogados que estão encarregados do caso aqui da Alemanha, quanto o prefeito e outras pessoas que estão envolvidas no caso, outros advogados também, receberam bem essa informação de que as juízas estão querendo examinar mais a fundo a documentação para determinar se houve ou não responsabilidades e que responsabilidades houve. Elas fixaram a data para a retomada do julgamento de 1º de fevereiro de 2022. E as partes querelantes, como se diz aqui, né, as reclamantes, estão muito confiantes de que a justiça alemã fará justiça em relação realmente às reivindicações que eles trazem dessa desgraça que aconteceu aí no Brasil. Tá certo, Flávio. Diga, você ia falar mais alguma coisa? Não. É isso. É isso. Tá certo. Eu termino aqui dizendo para você que é lindo aí, linda a sua xilogravura que está atrás de você. Para quem não está acompanhando a gente, né, pelo YouTube ou pela TVT, pessoal que está no rádio, digo que é lindíssima. Se você puder falar rapidamente sobre essa xilogravura. É uma xilogravura chama Cantadores de Violas, do João Borges, né? J. Borges, como ele assina, do Nordeste brasileiro, né? Eu tenho uma outra ali, olha, eu vou até mostrar aqui. Está dando para ver? Está dando reflexo, mas tudo tem o bem. reflexo. Aquela ali, às vezes eu resisto em mostrar, porque pode dar uma ideia equivocada. Mas o nome dela, ela é linda, é extraordinária. Chama-se De Madrugada no Bordel. Uma cena de bordel, né? Não é escandalosa nem nada. As pessoas estão dançando, estão bebendo cerveja, etc., né? Mas o nome é esse, De Madrugada no Bordel. Já essa aqui são os cantadores de viola, né? Do J. Borges, João Borges. Tá bom? Super famoso. Um prazer falar contigo e, de novo, reencontrar o público do Jornal Brasil Atual, da Rádio Brasil Atual e da TVT igualmente. Muito obrigado. Valeu, Flávio, muito obrigada. Eu que agradeço aqui a sua participação. Muita saudade de você que por muitos anos foi nosso colunista aqui, mas nunca se nega a colaborar conosco quando a gente pede, viu, Flávio? Muito obrigada. Aí, olha, só para encerrar assim, eu devo dizer que apesar da distância, apesar de eu não fazer mais parte da equipe, né, em relação à Rádio Brasil Atual, em relação à TVT, eu continuo me sentindo em casa, por assim dizer, né? E é sempre um prazer retomar esse contato, porque se eu sair do Brasil, por razões pessoais, já há quanto tempo faz? Está fazendo agora
14 anos, já fez 14 anos que eu saí do Brasil, mas, como eu já disse anteriormente, o Brasil não saiu de mim e nunca vai sair, tá bom? Muito obrigado, tá? E até uma próxima oportunidade. Até a próxima, Flávio. Sempre emocionante falar contigo, viu, Flávio? Muito obrigada. Um beijo para você, viu? Igualmente. A gente falou aqui com o Flávio Aguiar, jornalista, escritor, professor aposentado da USP e analista internacional. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.